Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Laís Veríssimo. Nós estivemos no último encontro presencial, aí na unidade prisional, e nós conversamos sobre as possibilidades que a educação proporciona aos reeducandos como forma de transformação pós-cárcere. E aí, no nosso encontro de hoje, na nossa aula de hoje, eu vou dar continuidade e aí eu vou trazer para vocês como que a educação pode ser uma ferramenta de transformação. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que em cada um de nós existe um potencial de se reconstruir, de se reinventar, né? E a educação, ela traz exatamente essa perspectiva para nós, de nós utilizarmos a educação como forma de reaprendizado, de aprendizado, né? E assim, consecutivamente, nós conseguimos moldar a nossa mente, e mudar as nossas vidas. Vou passar aqui a transmissão. Observem bem. É, A transformação, né? Nós podemos dizer que a ação, o ato de se transformar, é uma habilidade comportamental. O que que é uma habilidade comportamental? É algo que a gente vai aprendendo e desenvolvendo e praticando todos os dias. E aí nós podemos dizer que a transformação, ela começa com uma ação. Cada escolha no nosso dia a dia, por mais menor que a gente possa julgar, ela tem o poder transformador de moldar o nosso futuro. Diante disso, é importante que nós tenhamos a consciência de desenvolver habilidades comportamentais que impulsionam o nosso crescimento, né? E essas habilidades comportamentais, esse processo de transformação, são escolhas que nós fazemos diariamente. O caminho da transformação começa com as pequenas escolhas. As escolhas que nós fazemos hoje vai definir quem nós somos amanhã. Diante disso, tomar decisões conscientes e responsáveis, guiado principalmente pelos valores, pelos nossos valores morais. Quais são os valores morais? É aquilo que a gente faz e que a gente sabe que quando a gente se coloca no lugar da pessoa, não é um lugar tão agradável de se estar. Então, quando nós estamos falando nas escolhas diárias, nós devemos fazer as nossas escolhas diárias pelos nossos valores, ou seja, nós não vamos fazer com os outros aquilo que nós não queremos que façamos ou que façam com a gente. Um outro pilar importante, quando nós estamos falando na ação de se transformar, na ação das escolhas do dia a dia, nós podemos trazer o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma transformação genuína, é algo que acontece dentro de você. De que forma que a gente consegue desenvolver esse autoconhecimento, que também é uma habilidade? É diariamente, durante o nosso dia a dia, durante a nossa socialização com as outras pessoas, com que a gente descubra, com que a gente perceba o que está motivando aquelas nossas reações, né? Então, acontece alguma coisa, alguma situação, e aí você reage. E aí depois você reflete através do processo do autoconhecimento, o que que realmente motivou aquela sua ação ou aquela sua reação diante de uma coisa, de uma pessoa, de alguma circunstância. Esse autoconhecimento é uma transformação diária e vale lembrar que é um processo, né? É algo devagar. Então, é uma escolha que nós temos que fazer diariamente. Aqui eu trago para vocês, né, cultivando o crescimento. Esse processo de amadurecimento de escolhas diárias conscientes, né, no dia a dia, como que a gente exercita isso? Através do ouvir, do ler, do estar e do ver. De que forma que a gente consegue nutrir a nossa mente? O que que é nutrir? É você alimentar. Não, alimentar é uma coisa, nutrir é outra. Existem alimentos que não contêm nutrientes. Então, como que a gente cresce, como que a gente amadurece, como que a gente desenvolve habilidades, né?
de autoconhecimento, autocura e de autogestão, através do ouvir. É importante que a gente ouça e filtre, né, usar o filtro social e absorver somente aquilo que é bom para gente, aquilo que vai trazer uma experiência ou um aprendizado. Então, ao ouvir a história de alguém, quando alguém está falando, é importante que a gente dê atenção à história do outro, mas também que a gente filtre aquilo e perceba que até que ponto aquela história tem um significado para mim, faz sentido para você. Então, assim você consegue colocar um filtro, né? Ler. A leitura, né, ela é fundamental, ela é o principal pilar do crescimento, do cultivar o crescimento. Através da leitura, principalmente da leitura da Bíblia, a gente consegue perceber que através de experiências de pessoas que passaram as mesmas experiências que nós, os mesmos desafios, as mesmas situações desafiadoras que nós passamos hoje, na Bíblia, por exemplo, ela contém histórias milenares de situações contemporâneas. Então, a partir do momento que você reserva um momento para fazer uma leitura, livros de autoajuda, livros sobre ciência, sobre conhecimento, textos, dessa forma você consegue ampliar suas possibilidades. E é muito importante também para quem é pai, para quem é pai, para quem é mãe, para quem é pai, que é pai e mãe, incentivar os filhos a lerem, a ter uma rotina diária de ler, de leitura. Estar. É importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, nós estarmos em ambientes prósperos e positivos. A companhia das pessoas, né, a ciência, ela traz para nós que nós somos também a soma das 5 pessoas que nós convivemos mais próximas. Então, é importante que a gente se cerque de pessoas e de ambientes prósperos e positivos. Então, participar de eventos, de palestras, estar em locais onde aquela informação que esteja sendo trocada seja uma informação que vá te levar para o crescimento, para a prosperidade, né? É muito importante com quem a gente se relaciona, com quem a gente troca as nossas energias e principalmente o local que nós estamos depositando as nossas energias. Um outro pilar importante é aquilo que a gente alimenta com o que a gente vê, né? Observar o mundo ao redor com atenção, com discernimento, principalmente que nós estamos vivendo aí uma era digital onde nós temos a fusão do real para o virtual. Então, nós temos uma sociedade virtual onde também, nessa virtualidade, se exige um comportamento ético, um comportamento respeitoso e um comportamento que não vá ferir a integridade física e nem moral do outro. Então, a partir do momento que nós temos redes sociais, nós temos a possibilidade de escolher de colocar no nosso repertório diário páginas, conteúdos que também irão contribuir, cultivar, fomentar o seu crescimento pessoal. Então, ter atenção, selecionar cuidadosamente o que você assiste e também, mais uma vez, eu volto a frisar para quem tem filho, ficar atento a quais são as informações que os seus filhos alimentam visualmente. Posso dizer também para vocês que palestras, né? Existem palestras online gratuitas. O YouTube ele está recheado de programas, de conteúdos que contribui e colabora diretamente para o nosso desenvolvimento. Autogestão. Quando nós falamos da mudança através da educação, esse papel de autogestão é um compromisso que você tem que fazer com você mesmo. Aprender com os erros. Os erros, nós devemos olhar para as situações desafiadoras e os erros que nós cometemos como oportunidade de aprendizado e não de sofrimento. Então, analisar os seus erros com atenção, veja quais foram as emoções e os sentimentos que nutriram aquela ação ou aquela reação e extraia lições ali que sejam valiosas para você, que vai construir o seu futuro melhor. Então, quando a gente comete um erro, é uma oportunidade de melhorar, de amadurecer. As pessoas, elas vão lembrar de você pelos erros que você superou, sobre quem você procurou na hora que você errou, o que você leu na hora que você errou, aonde você foi buscar refúgio quando você errou. Isso daí vai determinar o sucesso
né, o progresso, principalmente das nossas vidas e e das nossas famílias. Um outro pilar importante que nós trazemos ainda como ferramenta educacional, é a educação como forma de transformação social, é a confiança em si mesmo. É a confiança de acreditar de que as mudanças elas são diárias e que elas são pequenas. Cada pequeno movimento, todo o processo de transformação e de mudança de ponto de vista é é uma transformação e é um pequeno milagre que acontece, né? Então, acreditar na sua capacidade de mudança, de melhoria, de aprender, de se reaprender e de se adaptar. Confie no seu potencial de transformar situações desafiadoras em conquistas e em vitórias. E vale lembrar que as pessoas elas vão lembrar de você pela forma que você superou as suas dificuldades. Então, esse momento de dificuldade, esse momento de erro, é um momento oportuno para a gente olhar para a gente como determinação, traçar objetivos e metas de melhorias de vida e usar o que que é a educação e o que que as ferramentas tecnológicas, por exemplo, pode nos proporcionar de crescimento. Autorresponsabilidade, definir as prioridades. Prioridade. É importante a gente ter clareza do que realmente importa para nas nossas vidas. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quem são as pessoas que estão com você? Quando você erra, de que forma que as pessoas te tratam? Então, ter clareza do que realmente importa na vida define a nossa prioridade. E assim a gente consegue depositar energia e ter clareza somente naquelas ações, naquela melhoria de ações, naquelas escolhas de melhorias de ações daquilo que realmente faz sentido para você. Então, a autorresponsabilidade, colocar como prioridade aquilo que realmente importa, aquilo que realmente faz diferença nas nossas vidas, que é esse processo de autorresponsabilidade. É fundamental para o desenvolvimento. O foco e a disciplina. A disciplina e o foco nós sabemos que são ferramentas essenciais para alcançar o sucesso. Grandes nomes de sucesso e de superação que nós temos nas nossas vidas como exemplo, a gente vê que as pessoas disciplinadas e que têm foco, elas que colocam em ordem e que têm prioridade em alcançar as suas metas, o sucesso é garantido. Então, organize o seu tempo, defina suas metas realistas, coisas que você consiga fazer dentro da sua realidade diariamente, como ler a Bíblia 30 minutos, ler um livro de geografia por 30 minutos, conversar com pessoas que têm experiências e que são sucesso de superação naquele determinado assunto. Então, a autodisciplina sempre nos leva mais longe. A resiliência. No caminho da transformação, nós vamos encontrar incontáveis desafios, né? A resiliência é a capacidade da gente não se apegar àquele desafio, não se apegar àquele momento desafiador ou àquela emoção que a gente não está conseguindo digerir de forma tão clara e superar esse obstáculo, seguir em frente e aprender de que forma a gente se fortalece. Então, nos dias ruins, nos momentos ruins, para onde você corre? Qual é o seu consolo? Isso daí vai determinar e vai definir profundamente o seu futuro. A autoavaliação a autoavaliação diária, né? E refletir sobre o nosso caminho. As experiências, analisar as nossas experiências do dia a dia, refletir sobre o sucesso naquela situação, refletir também sobre o que que você aprendeu. Essa reflexão constante te impulsiona ao crescimento. Você vive uma experiência com alguém, com alguma situação e com alguma coisa, você se avalia, você se percebe como que o seu organismo reagiu. Observar e ouvir, prestar atenção, ouvir com atenção, aprender com as pessoas à nossa volta, com as situações que você via, que a gente convive, a mente ela está aberta e ela é um receptor de informações. A leitura, ela é o pilar fundamental para a aprendizagem. Dedique um tempo para a leitura, busque conhecimento, novas ideias, novas perspectivas. A leitura, ela te conecta no mundo de uma forma incrível e amplia os seus horizontes. Esteja presente em todo momento presente, o aqui e agora. Se conecte com o seu eu. Viva cada instante aproveitando as oportunidades que a vida oferece, mas sempre pensando a curto, médio e longo prazo. E se colocar no lugar das pessoas, né, é muito importante.
Isso a gente chama de alteridade. E aí, já caminhando aqui para o nosso momento final, eu deixo essa reflexão para vocês. Nós vamos pensar, né, sobre a qualidade das nossas escolhas. Quais escolhas te levam mais perto dos seus objetivos? Quais escolhas te afastam dos seus objetivos? Quais escolhas te impulsionam para um futuro mais promissor? Qual é a qualidade das escolhas que você tem feito? Bom, assim, nós encerramos esse nosso encontro, essa nossa aula, e vale lembrar que é muito importante que você coloque em prática todos os ensinamentos aqui compartilhados com vocês. A educação é a melhor ferramenta de transformação para o futuro. Foi assim comigo, pode ser assim com você, basta você se abrir para essas possibilidades que nós temos. Forte abraço.